Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer a história das origens de Satanás no período da Antiguidade, que dará origem também a tradições religiosas com relação ao diabo, que foram desenvolvidas tanto pela religião judaica quanto pela religião cristã, mas com algumas diferenças entre ambas tradições que nós vamos acompanhar também no decorrer do vídeo de hoje. Então, inicialmente, para nós compreendermos com relação às origens do Satanás, nós precisamos entender algo muito importante com relação à Bíblia hebraica, que serve então para nós de principal fonte de referência para então nós compreendermos a respeito de como se desenvolveram estas ideias com relação a Satã. Algo que é importante então de nós entendermos é de que a Bíblia hebraica, ela não é um livro fechado, ela não é apenas um livro. Ela é um conjunto de livros que foram desenvolvidos ao longo de um grande período do pensamento da religião de Israel neste período da Antiguidade. Então, por exemplo, nós temos livros e tradições que remontam ao período da monarquia, como, por exemplo, muitos dos profetas que nós encontramos na Bíblia hebraica, assim como também os livros que nós encontramos essencialmente fazendo parte do Pentateuco, as tradições, então, religiosas que fazem parte dos primeiros livros que nós encontramos na Bíblia hebraica. Enquanto nós temos outros livros que são desenvolvimentos muito posteriores, como por exemplo o livro de Crônicas, o livro de Daniel, que remontam a pensamentos da religião de Israel, da religião judaica também nesse período do Segundo Templo, que são ali do século IV, III e II antes da Era Comum. Então é necessário nós termos isso em mente também quando nós vamos pesquisar a respeito do desenvolvimento de ideias religiosas ao longo da história. E então nós precisamos inicialmente coletar as informações que se encontram sobre Satã especificamente, nestes livros mais antigos, e observando como que vai se desenvolvendo estes conceitos e essas ideias ao longo da história. Mas obviamente que a Bíblia hebraica, apesar de servir como principal fonte, ela não é a única fonte para nós compreendermos sobre muitas das ideias religiosas que existiam no grande caldeirão de ideias do judaísmo do período do Segundo Templo. Também existem outros livros que contêm ideias que não fazem parte da Bíblia hebraica, que são os livros apócrifos da Bíblia hebraica, que normalmente a tradição cristã os chama então de os livros apócrifos do Antigo Testamento, que muitos deles são livros que contêm ideias apocalípticas e que também contêm ideias muito importantes sobre conceitos com relação a Satã que existia neste período da Antiguidade no Segundo Templo, mais especificamente, que também servirá de base para o desenvolvimento de ideias com relação a Satã, com relação ao sofrimento e à maldade no mundo, que nós observamos também na religião cristã. Então, inicialmente, para nós começarmos a compreender sobre Satã, é importante de nós entendermos com relação à palavra Satã especificamente, que é o mesmo praticamente do que Satanás. A diferença que nós temos é de que Satã é o que nós encontramos nos escritos em hebraico, enquanto Satana era o que nós encontramos então em aramaico. Foi daí que veio então a ideia de Satanás, que é mais de origem aramaica do que propriamente hebraico. Mas ambas essas palavras, tanto Satã quanto Satana ou Satanás, significam a mesma coisa. E também sobre a palavra diabo, algo que é muito interessante, é porque é o termo que a Bíblia Septuaginta, ou então os escritos da Septuaginta, que são os escritos que os judeus de fala grega então fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego, quando eles encontravam especialmente a palavra maldizente, ou em algumas ocasiões também a palavra Satã. Então foi colocado em grego como diabolos, e é daí que surge a ideia então de diabo. Então, basicamente, em síntese, tanto Satã quanto Satana, Satanás ou diabo, basicamente eles significam uma mesma coisa, é um mesmo conjunto de ideias. E Satã, esta palavra em hebraico especificamente, ela significa adversário, ou então acusador. E algo muito interessante então para nós começarmos a compreender o desenvolvimento com relação a Satanás ao longo da história judaica no período da Antiguidade, é nós entendermos quando que esta palavra especificamente surge no contexto da Bíblia hebraica, mais especificamente em que momento, em que período da história do desenvolvimento da religião de Israel esta palavra surge. E nós encontramos a palavra Satã especificamente surgindo a primeira vez, a primeira menção na Bíblia hebraica, que também é o documento mais antigo,
especificamente ali no livro de Números, no capítulo 22 e verso 22, que conta então a história de Balaão, que nós temos ali o burro falante também de Balaão, que é bastante conhecido. Esta história de Balaão que nós encontramos no capítulo 22, aqui é importante mencionar que, segundo as ideias atuais com relação a essa história, ela faz parte daquilo que nós chamamos no Pentateuco de a tradição javista. Um grande grupo de estudiosos considera que provavelmente ela é desta tradição javista. É a mesma tradição, então, que faz parte, por exemplo, outras ideias de animais falantes que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis, que nós temos, então, uma cobra falante em Gênesis no capítulo 3, que também faz parte desta tradição javista. O Pentateuco aqui, apenas para nós entendermos um pouco a respeito dessas tradições, normalmente ele é considerado de que ele é um conjunto de tradições em diferentes períodos da história israelita, que normalmente, então, são divididos em 4 tradições. Nós temos a tradição javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Às vezes algumas pessoas aqui também, inscritos do canal, perguntam a respeito do que vem a ser essas tradições, o que vem a ser isto especificamente. Na verdade, nada mais é do que um conjunto de escritos que fazem parte do Pentateuco, que foram desenvolvidos então em diferentes etapas da religião de Israel. É esta a ideia que nós temos atualmente da crítica literária. Esta é a ideia, por exemplo, que começou a ser esboçada com Julius Wellhausen, que foi um dos primeiros a entender essas ideias e observar essas diferentes tradições literárias que fazem parte do Pentateuco. Até mesmo, por exemplo, Julius Wellhausen considera de que a tradição javista e eloísta são mais do período da monarquia antiga, enquanto a tradição sacerdotal e a tradição deuteronomista, elas estão mais próximas ali do exílio na Babilônia. Mas existem ainda muitas e muitas discussões com relação à data exata dessas tradições. Na verdade, nós não sabemos exatamente a data de ambas essas tradições, javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal. Além do que, existem muitos outros especialistas que questionam com relação a essas tradições se o Pentateuco não seria um grande amálgama de múltiplas e múltiplas tradições diferentes. Existem muitas ideias que nós ainda iremos acompanhar também sobre essas diferentes ideias em outros vídeos. Eu estou aqui preparando ainda para o futuro no desenvolvimento aqui de nossa compreensão sobre as origens do Pentateuco, por exemplo. Mas em síntese, a história de Balaão, que nós encontramos então a primeira menção de Satã, ela certamente é uma história que provém do período da monarquia israelita. Basicamente, o que é importante nós compreendermos é de que é uma das tradições mais antigas, então, que fazem parte da Bíblia hebraica. E aqui, para nós compreendermos, então, em que contexto que essa palavra Satã está aparecendo, eu irei inicialmente fazer a leitura diretamente no hebraico deste verso, do verso 22 do capítulo 22. E logo na sequência eu irei traduzir ele para o português, que irá nos ajudar a ter uma compreensão mais exata sobre o significado dessa palavra Satã. E ali também em hebraico eu vou colocar Satã em vermelho, assim como em português, que vai nos ajudar então a entender e também vai fornecer uma didática bastante boa para que todos possam compreender, mesmo aqueles que não têm uma compreensão básica da língua hebraica. Vai também ajudar a todos a entender. Então vamos à tela aqui conferir, inicialmente em hebraico e depois em português, o que nós temos no verso 22, do capítulo 22 de Números. Vayacharaf Elohim ki holehu vait atzev, malach Hashem baderech le Satan. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Então, em hebraico, nós observamos ali le Satan, que significa por adversário especificamente. Então, o que nós vemos aqui nesta primeira aparição da palavra Satã na Bíblia hebraica é que ele não é considerado ainda como um nome próprio, é apenas considerado como um adversário. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, se colocou então como adversário de Balaão, que no decorrer dessa história, então, nós observamos de que ele tinha como propósito ir até Balaque, que tinha então a intenção de amaldiçoar o povo de Israel. Então o anjo estava ali tentando impedir, de certa forma, a passagem de Balaão para se cumprir esses propósitos, então, que Balaque tinha. E aqui nós vemos de que este anjo, especificamente, ele não se chama Satã, ele apenas se põe por adversário. E outra coisa também interessante a respeito deste adversário é que na Bíblia hebraica e também nesses escritos mais antigos,
Nós não observamos esta palavra Satã apenas designando um adversário angelical, como um anjo do Senhor. Nós também podemos a encontrar em outros contextos, ainda em livros antigos, de 1 Samuel, 2 Samuel, os livros de Samuel de forma geral, assim como o livro de Reis. Aqui apenas como nota, o livro de Samuel ele era um livro só e o livro de Reis também ele era um livro só na antiguidade. Depois somente que ele foi dividido em 2 livros, provavelmente para facilitar o transporte, não ficarem então livros muito extensos a serem transportados. Mas aqui então, nestas outras obras literárias de Samuel e Reis, que nós também encontramos a palavra Satã, nós vemos, por exemplo, esta palavra sendo atribuída a pessoas e adversários de uma forma geral. Como, por exemplo, o que nós podemos encontrar em 1 Samuel, no capítulo 29 e verso 4. Então vamos fazer a leitura aqui também deste pequeno verso de Samuel, que eu irei grifar ali também em vermelho a palavra. Mas eu não vou fazer a leitura aqui em hebraico, porque agora que nós já observamos ali que Satã realmente aparece, é a mesma coisa basicamente que aparece aqui, só que com a designação agora de uma pessoa. Então vamos observar ali no livro de 1 Samuel. Os chefes dos filisteus se opuseram a ele e lhe disseram: "Manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que colocaste antes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário durante o combate." Então aqui nós observamos novamente a palavra Satã não sendo utilizada como um nome, mas sim é uma palavra que significa simplesmente adversário, ou então, em algumas outras ocasiões, que nós encontramos também, como sendo um acusador. É basicamente isto que significa a ideia de Satã, ao menos das fontes que nós temos no período da monarquia. Nós não temos nenhuma fonte na Bíblia hebraica deste período da monarquia que nós encontramos, por exemplo, Satã sendo utilizado ainda como um nome próprio, significando, por exemplo, um ser angelical que se opunha aos homens e que se opõe também ao Deus de Israel. Nós não encontramos ainda neste período da monarquia. Nós vamos encontrar somente em desenvolvimentos teológicos que se dão posteriormente, que nós já vamos ver logo à frente. E aqui também algo que é interessante de nós observarmos neste período da história de Israel e de sua religião, bem como de suas ideias que existiam naquele tempo da história, é que para os israelitas, neste período da monarquia, se compreendia de que o Deus de Israel era a causa primeira de absolutamente tudo, seja da paz, da bondade e da luz, assim como também das trevas e da própria maldade. Era entendido neste período da história da religião de Israel que Deus também poderia fazer as trevas e o mal. Isto é algo muito interessante que nós observamos ainda em escritos, por exemplo, posteriores, como é o caso do Deutero Isaías, que é o segundo livro de Isaías, então que é formado a partir do capítulo 40 do livro de Isaías que nós temos nas Bíblias atuais, que é um escrito que data ali dos tempos do exílio babilônico, com Ciro o Grande, mas especificamente ao final do exílio babilônico. Então vamos observar aqui sobre este conceito de Deus como sendo a causa primeira de tudo, tanto da bondade quanto da maldade, observando ali o capítulo 45 e verso 7 de Isaías. Vamos observar o que nós temos ali. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço tudo isso. Então aqui é interessante também de nós observarmos que algumas edições da Bíblia, em suas traduções para a nossa língua, para o português, elas muitas vezes traduzem esse verso de Isaías 45, 7, especificamente a palavra mal, que nós encontramos ali por calamidade muitas vezes. Mas a palavra que nós encontramos em hebraico aqui em Isaías é a palavra ra, que significa literalmente mal. Então, para o Deutero Isaías, o Deus de Israel realmente era a primeira causa de tudo, tanto da bondade quanto da maldade. E nós podemos observar isto também, por exemplo, no livro do profeta Amós, que é um profeta do período da monarquia, mas especificamente ali no século VIII antes da Era Comum. Por exemplo, se nós observarmos o livro do profeta Amós no capítulo 4, nós podemos observar o quão terrível pode ser o Deus de Israel para aqueles que não fazem a sua vontade. Então vamos observar ali o que nos diz o profeta Amós no capítulo 4, verso 10, como sendo o Deus de Israel falando. Então vamos observar o que nós temos ali. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada. Os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo,
não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, nestes versos de Amós, no capítulo 4, nós podemos observar, sim, o quão terrível poderia ser o Deus de Israel, segundo aquilo que era o pensamento dos israelitas no período da monarquia. E nós podemos observar também o quão terrível pode ser o Deus de Israel, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, que nos fala então a respeito de todas as maldições que poderiam alcançar as pessoas se não cumprissem com aquilo que fossem os desígnios do Deus de Israel. Então aqui nós observamos que, de fato, a causa primeira de tudo na concepção dos israelitas era Deus, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Era um conceito muitas vezes diferente que nós temos, por exemplo, em muitas teologias dos dias de hoje, que considera de que a maldade seja a ausência de Deus ou simplesmente a ausência da bondade. Não. Para os israelitas, neste período da história, Deus realmente poderia fazer o mal e ele poderia causar o sofrimento, sem necessariamente aqui nós termos uma atribuição a Satã, porque nós não encontramos aqui Satã sendo utilizado como um nome próprio ou uma figura angelical que se opunha ao ser humano ou então até mesmo ao próprio Deus. Mas aqui também, como nota de rodapé, é importante de nós entendermos que isto não significa que os israelitas, neste período da história, não acreditavam em demônios, por exemplo, ou em outros seres que poderiam fazer o mal. Isto é algo que fazia parte da cultura de muitos povos na história neste período da antiguidade. E também é interessante de nós observarmos isto, porque nós estamos aqui num período da história que, por exemplo, é anterior ao desenvolvimento das ciências que nós temos nos dias de hoje. Então, os seres humanos, neste período da antiguidade, eles muitas vezes sentiam necessidade, como todo ser humano sente, de compreender o mundo ao seu redor, bem como também de controlar o mundo que se encontrava ao seu redor, que era muito e muito amedrontador. Como, por exemplo, os seres humanos da antiguidade, eles não compreendiam exatamente o que causava as chuvas, o que causava o período de seca, por que um relâmpago caía do céu. Para eles, estas atribuições eram normalmente feitas a seres sobrenaturais que controlavam estas forças que para os homens neste período do passado era algo tão desconhecido. E é aqui que nós vemos, por exemplo, a ideia e o surgimento de muitas religiões no passado. As religiões no período da antiguidade, por exemplo, elas tinham uma característica muito prática e muito diferente do que nós encontramos em nossos dias, que a religião ela tem mais propósitos espirituais, de uma elevação do ser humano como um todo. Não, para aquele período da história especificamente, a religião, de uma forma geral, que nós encontramos em toda a humanidade, não a religião israelita propriamente, mas a religião, de forma geral, das várias culturas humanas, ela tinha um propósito muito prático, de oferecer sacrifícios aos deuses ou entidades sobrenaturais, para então conseguir um certo controle e propiciar que a colheita do amanhã pudesse realmente acontecer. Isso é algo bem interessante que nós observamos, porque, de fato, algo que propiciou o surgimento de muitas das religiões e politeísmos que existiam no passado, realmente tinha como este propósito, buscar encontrar uma resposta para aquilo que se encontrava na natureza de acontecimentos incompreensíveis e também uma forma de controlar a natureza. Isto é o surgimento de muitas destas religiões politeístas do passado. E para os israelitas especificamente, também neste período da história, eles consideravam sim que o Deus de Israel era o Deus superior a tudo. Mas isto não significa que eles não acreditassem, por exemplo, na existência de deuses menores ou até mesmo de demônios que poderiam então se manifestar em certas ordens da natureza, que eram incompreensíveis. Isso é algo também interessante de nós observarmos. Agora, os desenvolvimentos posteriores, então, com relação a Satã, que gradualmente vai começando a atribuir a uma entidade sobrenatural, uma entidade angelical, então, nós observamos, por exemplo, em livros que são datados mais especificamente no período do exílio e também um pouco posteriores ao exílio na Babilônia. Então, são ideias que os israelitas foram gradualmente desenvolvendo entre os séculos VI, V e IV da Era Comum.
como por exemplo aquilo que nós encontramos que é bastante conhecido com relação a Satã, que nós observamos em Jó, logo nos capítulos iniciais, assim como também em Zacarias, no capítulo 3, que nós encontramos Satã como sendo um anjo de Deus. Mas aqui é interessante de nós observarmos nesses dois aspectos da história, tanto no livro de Jó quanto no livro de Zacarias, que este anjo que aparece ali especificamente como se referindo a Satã, ele ainda não é um nome próprio. O que nós temos ali em hebraico é Ha-Satã, que pode ser traduzido, por exemplo, para o português como simplesmente o adversário. Ele não é considerado ainda um nome próprio ou uma entidade que tem esse nome nesse período de nossa história. E aqui é interessante de nós observarmos então uma pergunta que pode surgir. A partir de quando, ou então em que momento, qual é a primeira fonte que nós temos de Satã como representando realmente um nome próprio na história da religião de Israel? E a resposta para esta pergunta é especialmente no livro de Crônicas, que nós encontramos então a primeira menção de Satã com um nome próprio. Então vamos observar aqui o que nós temos neste livro de Crônicas, no capítulo 21, verso 1, e comparar com o mesmo relato que nós encontramos, por exemplo, de um escrito que fala a respeito deste mesmo acontecimento, só que mais antigo, por exemplo, no livro de Samuel. Então vamos primeiro aqui observar o que nós temos em Crônicas e na sequência aqui vamos fazer também a leitura de 1 Samuel sobre este mesmo evento para compreendermos esse desenvolvimento com relação à ideia de Satã neste período da história. Vamos observar aqui então inicialmente Crônicas. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de Israel. Então, neste texto de Crônicas, nós observamos claramente de que Satã foi o responsável por induzir a Davi a fazer um recenseamento do povo de Israel, o que é uma ideia contrária aos desígnios de Deus. E aqui também não vem ao caso explorar em demasia, mas simplesmente que existiam formas corretas de fazer o recenseamento do povo de Israel neste período da antiguidade, como era entendido pelos israelitas. Mas se nós pegarmos, por exemplo, este mesmo evento do recenseamento de Davi, que aqui nós encontramos sendo atribuído a Satã, quando nós levamos então este evento para um período muito anterior, lá no livro de Samuel, que é datado, por exemplo, do século 6, 7 antes da Era Comum, enquanto Crônicas, nós estamos no século III antes da Era Comum, uma distância então de aproximadamente 400 anos entre um escrito e outro, nós observamos importantes diferenças teológicas. Vamos observar então agora este mesmo evento, só que no livro anterior, o livro de Samuel, por exemplo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faze o recenseamento de Israel e Judá. Então aqui especificamente no livro de Samuel, que é um livro anterior a Crônicas, nós observamos lá ainda a ideia de Deus como causa primeira de tudo. É a ira de Deus que incita Davi a fazer o recenseamento do povo de Israel. Enquanto que em Crônicas, que é um desenvolvimento posterior em 400 anos de história, nós observamos uma mudança teológica muito importante. Agora, ao invés de ser a ira do Senhor, é Satã quem é colocado no lugar. E é a partir dessas ideias que nós temos aqui, que basicamente o judaísmo rabínico começou a se desenvolver. Então, por exemplo, para o judaísmo rabínico nos dias de hoje, como uma forma de então conciliar todas essas ideias que nós encontramos sobre Satã em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, assim como o 1 Crônicas, aqui que nós fizemos a leitura, a ideia é de que Satã é um anjo de Deus que está submisso à vontade do próprio Deus. Então, é uma forma de conciliar essas duas ideias que nós temos entre essas duas obras literárias que têm cerca de 300 a 400 anos de história e diferença entre si. Assim como também é a ideia de conciliar aquilo que nós temos em Jó com relação a Satã, bem como também em Zacarias com relação a Satã. Então, para o judaísmo rabínico, Satanás é especificamente um anjo de Deus que tem o propósito de servir como adversário para os judeus e israelitas ao longo de sua história, bem como também da humanidade. Então, Satã ele tem um propósito muito específico e está submisso à vontade de Deus. É isto a concepção que o judaísmo tem nos dias de hoje. O que é diferente, por exemplo, do cristianismo, que tem a concepção que nós já vamos observar de que Satã seria um anjo caído, que se opõe à humanidade e que se opõe ao próprio Deus.
Isto é algo que nós não encontramos propriamente sendo desenvolvido no judaísmo rabínico após a queda do Segundo Templo. Mas claro que também fazia parte de algumas ideias dos judaísmos, dos grandes judaísmos, do grande caldeirão cultural que existia então no período do Segundo Templo. Nós encontramos, por exemplo, em escritos apócrifos. Então, em síntese, o que nós observamos até agora é que Satã ele foi se desenvolvendo gradualmente. Nós não o encontramos propriamente como um ser angelical no pensamento de Israel no período da monarquia. Nós vamos o encontrando gradualmente como um ser angelical que é observado então como adversário do ser humano e também servindo para colocar o ser humano à prova. E logo na sequência dos desenvolvimentos, então mais ao final, ali no quarto, no terceiro século com o livro de Crônicas, nós observamos já que existe um anjo que é chamado de Satã, segundo a ideia dos israelitas. Então aqui Satã já tem um nome próprio. E gradualmente nós vemos ainda outros desenvolvimentos da ideia de Satã, como por exemplo no livro apócrifo da Ascensão de Isaías. Vamos observar então aqui especificamente o capítulo 2 e verso 2 do livro Ascensão de Isaías, que é uma obra judaica, esses primeiros capítulos da Ascensão de Isaías, que remonta ao século II antes da Era Comum. Então nós temos aqui uma diferença de cerca de 100, 200 ou no máximo 300 anos entre o livro de Crônicas para outros desenvolvimentos com relação às origens de Satã. Vamos observar o que nós temos ali então na Ascensão de Isaías. E Manassés não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Então aqui neste pequeno trecho da Ascensão de Isaías, esta obra importante do judaísmo do segundo século antes da Era Comum, nós observamos já o conceito de Satanás como sendo um príncipe, como então tendo anjos e poderes ao seu domínio. É aqui que começa a surgir a ideia, gradualmente também, em traduções da apocalíptica judaica, que vai também ser bastante desenvolvida com os inícios, as origens então, da religião cristã, que nós observamos gradualmente de que Satanás era então considerado como sendo aquele que dominava o mundo inteiro, ou aquele que era o responsável pelo domínio da maldade, dos anjos ou demônios que estavam então ao redor da terra, bem como também dos poderes ao redor da terra. Isto então é algo que nós vemos gradualmente sendo então desenvolvido na literatura apocalíptica, que nós observamos ali no judaísmo entre o segundo século antes da Era Comum até o primeiro século depois da Era Comum, como por exemplo, nós observamos já um desenvolvimento muito mais acentuado com relação a Satã na literatura cristã do livro do Apocalipse, em que nós observamos, por exemplo, que agora Satã era até mesmo sendo considerado como aquele que seria destruído no final dos tempos. E isso é bem interessante, porque nós temos então agora, no judaísmo apocalíptico, ali dos anos finais do Segundo Templo, um desenvolvimento que é muito semelhante àquilo que era o desenvolvimento também da religião cristã. Basicamente era um desenvolvimento dualista. Enquanto Deus de Israel era considerado como o sumo bem e aquele que trazia a totalidade da bondade e a maldade seria a ausência de Deus, o mal seria algo responsável por Satã, seus poderes e seus anjos, ou demônios também. Então aqui nós vemos gradualmente esta ideia de um grande conflito que ocorreria ao final dos tempos, que faz parte da literatura apocalíptica, entre o bem, que seria Deus, e o mal, que seria Satã. E é a partir destes momentos aqui também que nós observamos outras leituras com relação a certas passagens que nós encontramos na Bíblia hebraica, que tentam identificar Satã desde os começos, os inícios do mundo, então, sendo contrário à vontade de Deus e também fazendo oposição ao ser humano. Como, por exemplo, se nós observarmos aqui a literatura da Sabedoria de Salomão, que faz referência a Satã, ou então tenta encontrar Satã já desde o Jardim do Éden. Então fazendo uma referência como se Satã fosse a serpente do Jardim do Éden, que nós encontramos nesta obra judaica da Sabedoria de Salomão, que é datada do primeiro século antes da Era Comum. Então vamos observar aqui rapidamente o que nós encontramos ali em Sabedoria de Salomão sobre a serpente do Éden e Satanás. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentaram-na aqueles que lhe pertencem.
Então aqui em Sabedoria de Salomão nós observamos que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Que a morte entrou no mundo, então, através daquilo que era considerado como o pecado que nós encontramos no Jardim do Éden, que fez com que todos os seres humanos então morressem através da serpente do Jardim do Éden. E ainda existem outras literaturas apocalípticas ali, que gradualmente vão então, no segundo, primeiro século antes da Era Comum, bem como no primeiro século depois da Era Comum, como por exemplo o Apocalipse, que faz parte do cristianismo, que identifica a serpente também como sendo necessariamente o diabo, então, que nós encontramos no Jardim do Éden. E também aqui há algo muito interessante sobre essas literaturas apocalípticas deste período da Antiguidade, bem como também os desenvolvimentos que se deram no cristianismo, é que gradualmente foi se identificando então Satanás ou o diabo como sendo um anjo caído, fazendo releituras daquilo que nós encontramos nos livros proféticos, por exemplo, de Isaías, no capítulo 14, como uma referência ao rei da Babilônia, então agora significaria Satanás, aquela alegoria, assim como também aquilo que é encontrado em Ezequiel, no capítulo 28, como também fazendo uma referência a Satanás. Talvez aqui muitos dos inscritos se perguntem se realmente isto pode ser feito no campo da história, esse tipo de referência a Satanás, tanto em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. E a resposta aqui para essa pergunta é que no campo da história especificamente não pode ser feito esse tipo de leitura, porque até mesmo no campo da literatura nós não podemos fazer esse tipo de leitura vinculando Isaías 14 e Ezequiel 28 com Satanás, porque todo o contexto que nós encontramos em Isaías 14 se refere ao rei babilônico, só que em forma alegórica. Ali não está falando sobre Satã. Nós não encontramos o nome Satã ali. Isso dali é uma reinterpretação teológica, principalmente do cristianismo que nós encontramos, já sendo desenvolvido no primeiro século da Era Comum, assim como também no segundo século. Então nós não podemos fazer essa relação agora, ela simplesmente é um anacronismo histórico. Assim como também o que nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 28, que todo o contexto de Ezequiel se refere especificamente ao rei de Tiro, só que em formas alegóricas. Ali nós não temos nenhuma referência, numa perspectiva histórica, numa perspectiva literária, a Satanás. Isto são releituras teológicas, mais especialmente ainda elaboradas pelos padres da igreja no cristianismo primitivo, que elaboraram estas ideias, mas que elas não fazem parte propriamente de uma leitura histórica. De fato, é uma leitura anacrônica dos profetas vincular Satã com estas passagens. Então aqui o que nós observamos que está se desenvolvendo com a religião cristã especificamente, que é uma herança também da literatura apócrifa e apocalíptica, que fazia parte do judaísmo nos períodos anteriores, mas ali ao final do período do Segundo Templo, é de que nós temos realmente este dualismo. Enquanto Satã é aquele que faz o mal, nós temos Deus, que é aquele que faz o bem. E aqui muitos historiadores concebem de que provavelmente esta ideia que nós temos hoje, mas especialmente ainda na religião cristã do que propriamente na judaica, de um dualismo, uma luta ou um grande conflito entre o bem e o mal, é uma ideia que ela tem suas origens em uma religião um pouco mais antiga dessas ideias, que é a religião do zoroastrismo, que fazia parte de toda a religião dos persas neste período da antiguidade e certamente deve ter começado a influenciar também o pensamento da apocalíptica judaica, assim como também o pensamento da apocalíptica cristã, em que o essencial da religião de Zoroastro é que existia então um que era o sumo bem, uma divindade que seria então o bem, e uma outra que era sua contraparte, que seria o mal, e que no final dos tempos, segundo o zoroastrismo, o mal seria totalmente derrotado. Isto é muito provavelmente uma influência de Zoroastro que nós encontramos então sendo desenvolvido mais especificamente nas ideias com relação a Satã e finais dos tempos que nós temos no cristianismo, mas também que muitas vezes fazem parte de algumas literaturas que também encontramos sendo desenvolvidas no judaísmo, mas que é um conceito já bem mais desenvolvido e também um conceito diferente daquilo que nós encontramos lá no período da monarquia israelita, em que Deus era a causa primeiro de tudo, em que o próprio Deus é quem fazia o bem e quem fazia o mal, e que não existia necessariamente uma figura antagônica ao próprio Deus, chamada Satã.
Esta é então a origem, no período da Antiguidade, de Satanás, em que nós observamos até os dias de hoje a ideia de Satanás como causando medo em muitas pessoas, por ser aquele anjo caído que se contrapõe, que é o antagonista, tanto da humanidade quanto de Deus, que é mais especificamente algo que vem da religião cristã, mas que no judaísmo é importante de se entender aqui, também porque a série é história judaica, mais especificamente, que o judaísmo ele tem uma concepção que é mais voltada àquilo que nós encontramos até o desenvolvimento do livro de Crônicas, que Satã é apenas um anjo da parte de Deus, que tem funções muito específicas e que está submisso também à vontade de Deus. Que para o conceito teológico judaico, Satã então ele é muito importante, porque ele faz com que realmente o livre-arbítrio do ser humano possa acontecer. Porque, de fato, se todo o mundo fosse repleto de bondade, não haveria virtude alguma por parte do ser humano de praticar o bem ao seu próximo. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui da série História Judaica, compreendendo então como se desenvolveu a história de Satã ao longo da história judaica no período da Antiguidade, e claro que pelo fato desse tema de ser muitas vezes um tanto complexo, para aqueles então que ficaram com dúvidas com relação a algumas ideias, podem colocar suas perguntas logo aqui embaixo do vídeo, que na medida do possível eu estarei respondendo. Assim como também, se as perguntas forem interessantes, eu posso elaborar mais vídeos aqui da série Professor Responde para ajudar a trazer mais compreensões a respeito dessas ideias religiosas com relação a Satã. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série e também aqui lembrando, como sempre, que aqueles que puderem ajudar aqui o canal a crescer e se desenvolver